Completem a minha alegria, versículo 2, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, isso aqui é muito forte, para ter unidade. É igual casamento. Meu relacionamento com todos precisa ter a minha parte e a sua parte. Eu não posso querer só o que eu quero. Desculpe a redundância, até brinco com uma vizinha minha de infância que falava para os filhos: você só quer o que você quer. Aí eu ria: ah, sua mãe fala, você só quer o que você quer. Todo mundo ria. Eu repeti, quase repeti. Então, se você quer ter a unidade do Senhor Jesus como corpo de Cristo, dentro da sua casa, do seu trabalho, da igreja e de onde você frequenta, versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso quer dizer o quê? No ditado popular, você não pode olhar somente para o seu umbigo. Alguns falam em umbigo, né, Roginho? Meu Deus! Isso é uma verdade, irmãos. Irmãos, eu já tenho falado desde os últimos 2 meses, acho que 2 a 1 mês, 1 para 2 meses, batendo nessa tecla. Eu quero ajudar, eu quero abençoar, eu não quero só bater nas costas. Deus vai fazer, eu não quero. O que a gente pode fazer para resolver isso? Eu não posso pensar só em mim. Versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ó, a Bíblia está nos aconselhando a fazer isso tudo porque tem uma pessoa que fez. E é o Deus que você serve, amém, queridos? É o seu Pai, é aquele que você diz e ser, e é de verdade um seguidor dele. Jesus se preocupava com os outros. Irmãos, que maturidade é essa que nós vamos alcançar? Eu creio, amém, queridos? O Ministério Libertar esse ano, meu irmão, vai explodir de gente aqui chegando. Nós vamos cuidar dessas vidas, amém, queridos? Mas você não pode ficar preso só aquilo que depende, só aquilo que rege a sua própria vida. Versículo 6: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Existem coisas na nossa vida que a gente tem que se desapegar, meu. Versículo 7: mas esvaziou-se a si mesmo. Isso quer dizer o quê? Ele decidiu se diminuir. Ele decidiu se diminuir. Tem uma frase que eu gosto muito: se você deseja ficar no mesmo lugar, critique os outros. Se você deseja amadurecer, critique a si mesmo. É verdade. Isso é uma verdade, irmãos. Se você chegar para você no espelho e falar: tem que melhorar isso, está errado isso. Já passou pessoas aqui na igreja, eu nem lembro quem era, que botavam e que faziam uma coisa legal, escreviam os seus defeitos no papel. Vinha conversava comigo: pastor, olha, tenho esses defeitos aqui, me ajuda aqui, pastor. Aí depois de um tempo ele vinha marcar: ó, isso aqui eu já deixei. Mas o problema é que hoje em dia
por engano da religiosidade, as pessoas estão escrevendo defeito dos outros e marcando. Não. O cavanhaque do diácono Samuel, está aqui um defeito. Os cabelos grisalhos do líder Alex me incomodam. Queridos, é porque, irmãos, eu sou capaz de a gente pegar um papel hoje aqui, você se humilhar. Deus, eu que tenho defeitos, está aqui, ó, é meu, Deus, é meu, não é mais de ninguém. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se humilhou. A Bíblia diz: aqueles que se humilham diante de Deus, a seu tempo serão exaltados. Versículo de número 9. Por isso Deus o exaltou. Irmão, isso aqui é um princípio. Tem jeito. Davi era um camarada que devia ser criticado. Mas devia ser muito criticado, Davi, por conta dos seus erros, muitos erros. Mas Deus exaltava ele. Por quê? Porque ele era uma pessoa que falava: Deus, errei. Deus, na era de Araúna, se lembra que Davi foi lá sacrificar, ele fez o censo, o anjo da morte estava passando, ele falou: Deus, não toca mais em ninguém, toca só em mim, porque eu que errei. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Isso aqui eu considero mais importante. Para que eu tenha a unidade na minha vida, para que eu possa viver a unidade, eu preciso saber lidar com os diferentes. Irmão, tem gente aqui dentro que é tão diferente de mim, mas tão diferente, mas tão diferente, mas tão diferente, que eu aprendi a amar. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Coríntios capítulo 12, versículo 12. Está escrito assim: ora, todos já acharam? Amém? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo. Porque aprenda o seguinte, meu irmão: o ouvido não pode reclamar da boca. Poxa, a boca, você não está ouvindo, porque a boca não foi feita para ouvir, a boca foi feita para falar. Amém, Gama? Gama está rindo ali. Às vezes a gente se irrita com o nosso irmão, porque Deus não deu aquela habilidade para esse irmão, Deus deu outra habilidade. Então não reclama daquilo que o teu irmão não está fazendo. O teu irmão está fazendo uma coisa que você não está fazendo.
Fique à vontade para adorar. Versículo 17: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Imagina se todo mundo aqui fosse pregador, todo mundo soubesse pregar. O banheiro não ia ser lavado. Não ia ter ninguém para dar aula lá, porque todo mundo ia querer púlpito. Não ia ter ninguém para ensinar. Não ia ter ninguém para trabalhar nos bastidores. Imagina se todo mundo fosse, o dom fosse de servir, não ia ter ninguém para pregar. Imagina, todo mundo aqui tem algo diferente que encaixa perfeitamente na obra de Deus. Eu não posso reclamar da falta, eu tenho que reclamar daquilo que o irmão tem. Isso não quer dizer que quem está no microfone não pode lavar banheiro. Entenda bem, tem que fazer tudo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Eu conheço um irmão que estudou comigo na época da escola, que não era todo o corpo não, mas uma parte do corpo dele era a orelha mesmo, porque era um negócio grande, mas quase encaixado nesse versículo bíblico aqui. Eu trabalhei numa faculdade, lá em Nova Iguaçu. O dono da faculdade era um deputado federal que já faleceu, desse tamanho assim, irmãos. Se ele quisesse voar, só... Ele tinha um negócio lá, dom da audição, irmãos. Ele passava um doutor lá, não posso falar sobre o nome dele, muita gente conhece. Falava, meu Deus, do tamanho. Isso aqui é para descontrair, tá bom, irmãos? Aleluia! 18. De fato, Deus dispôs a cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Você sabia disso? Aleluia! Irmãos, um amigo meu de infância, ele foi pular o trem, o muro do trem para ir para um jogo no Maracanã. O trem passou por cima do dedão do pé dele. Arrancou o dedão do pé dele. E alguns dedos. 1 ou 2 dedos a mais. Irmãos, ele andava manco por causa de um dedão. Ele andava assim, por causa de um dedão. Você acha que esse dedão está à toa aí? Ele sustenta o teu corpo. Às vezes você não dá valor a algumas pessoas que Deus coloca na sua vida. Essa pessoa está sustentando a tua vida, está te abençoando, está orando por você, está clamando por você, está falando bem de você. Um dedão, irmãos. O camarada dele jogava bola. Falava, meu Deus. Irmão, tem muita história para contar. Tem um outro amigo que é no metrô. Não morreu por milagre. A energia entrou pelo pé, saiu pelo olho. Derrapou o olho dele. Todo mundo o pessoal lá na época, pelo menos nessa época, falou: todo mundo que estava dentro do metrô até hoje morreu. E não morreu, mas ficou cego, perdeu um olho. Maracanã também, na estação do Maracanã. Muita história agora de Maracanã, e só Deus, irmãos. Aí ele se denominou um apelido de pirata, que ele andava com tapa-olho. Mas é mesmo, ele que botou esse apelido. Então, queridos,
Versículo 22, nós acabamos de ler. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Isso quer dizer o quê, meu irmão? Olha aqui para o pastor, esse negócio de panelinha não é de Deus, não. Eu tenho os meus mais chegados e se mexer com uma equipe o pau quebra. Não. Todo mundo é igual para todo mundo. Todo mundo é importante. As rebeliões dentro das igrejas nascem de panelinha. Não, você é meu. Ó, me ama mais do que ama o pastor Rafael, por favor, tá? Isso. Eu sempre estou na sua casa. Eu empresto o carro, eu empresto a casa. Me ama mais. Versículo 24, 25, 26. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Amém? Amém. Casamento é que na alegria e na tristeza. Então nós temos que ter esse pensamento também. Irmão, o que o pastor Silano Rafael falou lá no Cinério, falou: irmão, se alguém passar necessidade na minha igreja, a igreja assume essa pessoa, até ela morre para ele. Eu falei: meu Deus, isso é muito forte, cara. Tem gente que vê, meu irmão, as coisas acontecendo, Deus vai fazer. Quantos daqui já tiveram algum tipo de dificuldade e alguém falou: Deus vai fazer, e você saiu de lá chateado? Levanta a mão. Pode levantar a mão, irmãos. Levanta a mão, em nome de Jesus. Já tiveram dificuldade, alguém falou para você: Deus vai fazer. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Vamos pular para Atos capítulo 4. Atos 4:32. Quem já achou, diga amém. Amém. Quem ainda não achou, diga misericórdia. Atos capítulo 4, versículo 32. Achou o quê? Já quase do segundo tempo? Atos capítulo. Papo de boleiro é esse aí. 48. Só os fortes entendem. Atos 4:32 está escrito assim: da multidão dos que creram, meramente um era o coração. Ninguém considera